Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. Eu sou Luísa de Lug, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos fazer a passadeira Maravilha. Já tem o passo a passo do tapete menor e agora a passadeira para a gente montar um jogo de cozinha. Bem, eu achei que ficou muito bonito e muito econômico esse jogo. Para fazer essa passadeira, eu gastei um total aqui de todas as cores de 550 gramas de fio, número 6, e trabalhei com agulha de 3,5 mm. E ficou medindo 1,30 m de comprimento por 46 centímetros de largura. O tapete pequeno também ficou bastante econômico, gastou apenas 252 gramas. Eu vou deixar o link do tapete menor no final desse vídeo e também na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo aqui do vídeo. E se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Nós vamos começar trabalhando um cordão com 23 correntes. Então, laço a linha na agulha, busco o fio por essa laçada e essa é a primeira corrente. E sigo 2, 3, 4, 5, até 23 correntes. Então, trabalhei 23 correntes. Agora, nós vamos contar 7 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente que eu fiz. Então, não a laçada da agulha, essa corrente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, passo a agulha pelo meio e faço um ponto alto. E nós vamos trabalhar aqui um grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente. Então, olha, fiz aqui 3 pontos altos, trabalhando um ponto em cada corrente. Agora, 2 correntes de separação, pulo 2 correntes de base, 1, 2, a partir da terceira, mais um grupo de 3 pontos altos. E nós vamos fazer aqui na primeira volta o total de 3 grupos com 3 pontos altos. E esses grupos sempre separados com 2 correntes e pulando 2 correntes de base, e a partir da terceira corrente, mais 3 pontos altos. Então, aqui está, olha, fiz 3 grupos com 3 pontos altos, e restou aqui no final 4 correntes, olha, 1, 2, 3, 4. Então, para fechar essa volta, eu faço ainda 2 correntes, e venho prender um ponto baixíssimo, pegando, olha, nessa última corrente aqui, nessa laçadinha, bem no final aqui, ó, passo a agulha, encosto bem as 2 laçadas e prendo um baixíssimo. Completamos a primeira volta. Agora, vamos para a segunda. Todas as vezes que eu for começar uma volta e tiver esse espaço de correntes aqui, eu vou subir apenas 2 correntes que vão valer um ponto alto. Laço, viro o trabalho e nesse espaço de 2 correntes faço mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com um grupo de 3 pontos altos. Na segunda volta, nós vamos fazer 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e os 3 pontos altos sempre trabalhados aqui nesses espaços de correntes de base. Fez os 3, faz 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos. Trabalhei como orientei e encontrei esse espaço de correntes que fica aqui na ponta. Então, aqui também nós vamos fazer 3 pontos altos, só que trabalhando assim, ó. 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro, nós vamos fazer pegando pela quarta corrente de baixo para cima. Então, olha, 1,
2, 3, 4. Aqui, olha, na quarta corrente, vamos passar a agulha pelo meio da corrente e vamos trabalhar um ponto alto. E fiquei com o total de 4 grupos de 3 pontos altos na segunda volta. Então, essa primeira parte será intercalando uma volta com 3 grupos e uma volta com 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e daqui por diante os grupos sempre trabalhados nesses espaços de correntes de base. E todas as vezes que eu for começar uma volta e tiver esse bloquinho de 3 pontos aqui, então eu vou fazer 4 correntes para começar. 1, 2, 3, 4. Laço, viro o trabalho, venho nesse espaço de correntes e faço 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos. Aqui no final, 2 correntes, e venho trabalhar um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz aqui para começar a volta de base. Então, daqui por diante, nós sempre vamos fechar as voltas pegando pela segunda corrente. 1, 2, passa a agulha no meio e faz um ponto alto. Então, olha, fiquei com 3 grupos de 3 pontos altos na terceira volta. Agora, vamos para a quarta. Então, olha, tenho um espacinho de base aqui, então, vou começar fazendo apenas 2 correntes que vão valer o primeiro ponto alto. Viro o trabalho e sempre faço mais 2 pontos altos aqui nesse espaço, que é para completar o primeiro grupo com 3 pontos altos. Segue com 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos. Cheguei aqui para trabalhar o último grupo, que será feito aqui nesse espaço. Então, sempre que nós encontrarmos esse espaço aqui no final, nós vamos fazer 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro sempre pegando pelo meio da segunda corrente que nós temos de base, contando aqui, ó, de baixo para cima. 1, 2. Passa a agulha no meio e faz o ponto alto. E completamos a quarta volta, ficamos com 4 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos começar a quinta. Então, olha, tenho um bloco de 3 pontos altos na base, começo fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laço, viro a peça e vou fazendo 3 pontos altos em cada espaço de corrente. E separando esses grupos sempre 2 correntes. No próximo espaço, 3 pontos altos. Aqui no final, olha, faço 2 correntes e venho trabalhar um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para começar a volta de base. E nós vamos seguir com essa orientação até trabalhar aqui o total de 62 voltas, 62. Então, eu vou fazer as 62 voltas e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei, fiz aqui, olha, 62 voltas. Depois da volta 62, nós vamos ainda trabalhar mais uma volta, que é a volta 63. Então, essa volta eu vou começar fazendo apenas 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar aqui o meu trabalho. E voltar aqui com 3 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Trabalhei os 3 grupos de 3 pontos altos, agora nós vamos fazer ainda 3 correntes para encerrar aqui a volta. Olha, 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, eu venho aqui, olha, na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta de base, vou passar a minha agulha pelo meio e prender um ponto baixíssimo.
Vou laçar mais uma vez e vou cortar o fio. Bem, e agora então nós vamos começar a contornar aqui ao redor dessa primeira parte e eu vou usar o barbante na cor natural. Então, olha, eu vou amarrar no seguinte local, venho aqui nessa alça do canto que é entrando aqui para trabalhar na parte mais comprida da peça, pegando aqui, olha, bem nesse cantinho, vindo aqui para o lado da parte mais comprida, eu vou amarrar o barbante. Depois de prender aqui o fio, busco a linha para frente e vou subir o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha, as 3 primeiras valem um ponto alto e as últimas 2 correntes, um espaço de separação. Venho aqui no próximo espacinho vazado e trabalho 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes, 1, 2, pula sempre o grupo aqui de pontos altos, vem no espaço vazado e faz 3 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui pela volta. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos em todos os espaços que nós temos e vamos separar esses grupos sempre com 2 correntes. Então, olha, eu vou fazer o meu até eu encontrar o próximo canto e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei até fazer 3 pontos altos nesse último espaço logo antes de virar aqui o canto. E fiquei com um total de 30 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, nós vamos virar aqui o canto. Então, olha, nos 4 cantos nós vamos trabalhar leques. Então, separo aqui, né, com as 2 correntes. E venho trabalhar o leque com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer só 2 correntes aqui nesse leque, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, olha, os 4 cantos serão trabalhados assim, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui na parte mais estreita, nós vamos fazer 2 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, 2 correntes vêm no espaço de correntes de base 3 pontos altos. Trabalhei aqui 2 grupos de 3 pontos altos, agora faço 2 correntes e venho trabalhar o leque aqui no próximo canto. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. O leque igualzinho fiz do lado de cá. Agora, nós vamos continuar aqui, repetindo tudo que fizemos na primeira metade. Eu vou fazer 2 correntes, a partir daqui trabalhar os 30 grupos de 3 pontos altos e depois trabalhar o lado mais estreito com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Eu vou completar essa volta com essa orientação e venho. Trabalhei a volta com a orientação que passei. Aqui na parte mais estreita, olha, fiz o leque com 2 correntes aqui, depois os 2 grupos de 3 pontos altos. E agora nós vamos completar aqui o último leque da volta. Nesse local aqui, olha, eu tenho a ponta que eu amarrei aqui o fio, então eu gosto de passar a agulha assim, olha. No caso aqui é o pezinho, né, do ponto alto. Puxo o fio aqui, olha, por esse ponto. E agora eu viro para cá de novo a ponta e prendo embaixo dos pontos assim, já arremata aqui essa linha. Então, olha, fiz 2 correntes de separação, venho completar aqui esse leque.
Então, vou fazer 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, as 2 correntes. E aqui, olha, eu vou fazer apenas 2 pontos altos, porque o terceiro ponto está feito nessas 3 correntes aqui, desde o início da volta. Então, trabalho mais 2 pontos altos. E venho fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente. 1, 2, 3. Passa a agulha aqui no meio da terceira corrente e prende um ponto baixíssimo. Então, olha, completamos aqui essa primeira volta, agora vamos para a segunda. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse espaço de corrente aqui logo à frente. Vou subir 2 correntes que vão valer um ponto alto e fazer mais 2 pontos altos nesse espaço. Então, olha, nós vamos caminhar aqui com grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, e esses grupos de 3 pontos altos sempre aqui nos espaços de base. E vamos com essa orientação até encontrar o leque que nós temos lá no outro canto. Então, vou fazer o meu até no leque e venho. Trabalhei com a orientação que passei até fazer 3 pontos altos nesse espaço de correntes, logo antes do leque virando o canto. E fiquei com um total de 31 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Agora, nós vamos trabalhar aqui a parte mais estreita, vamos fazer 5 grupos de 4 pontos altos distribuídos assim, ó. Faço 2 correntes de separação, venho aqui, olha, nas 2 correntes do leque virando o canto e trabalho 4 pontos altos. Então, olha, nas 2 correntes do leque, eu fiz 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho no próximo espaço de 2 correntes e trabalho 4 pontos altos. 4 pontos altos, 2 correntes, no próximo espacinho 4 pontos altos. Olha, fiz 4 pontos altos aqui nesse espaço, agora mais 2 correntes, no próximo espaço mais 4 pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos altos e logo à frente eu tenho o leque virando o canto. Então, aqui faço 2 correntes, venho nas correntes do leque e faço também 4 pontos altos. Então, os 2 lados da parte mais estreita será trabalhado com essa orientação, desde um leque até no outro, nós vamos fazendo grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do quinto grupo de 4 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e vamos trabalhar a segunda metade da volta com o padrão que fizemos na primeira. Então, a partir daqui, eu vou fazer 31 grupos de 3 pontos altos e depois trabalhar a parte mais estreita do lado de lá com esse padrão aqui. Então, olha, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da segunda volta com a orientação que passei. Desse lado aqui da parte mais estreita, olha, fiz os 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do quinto grupo de 4 pontos altos, eu faço mais 2 correntes e venho fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, agora vamos trabalhar a terceira volta aqui no barbante natural. Então, olha, para começar essa volta, eu vou fazer 4 correntes, 1,
2, 3 e 4. Então, as duas primeiras correntes valem um ponto alto e as duas últimas um espaço de separação. Pula esse grupo de 3 pontos, vem aqui no espaço das correntes e a partir daqui começa a trabalhar 3 pontos altos em cada um dos espaços. E nós vamos fazer aqui na parte reta o total de 30 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e todos eles trabalhados nos espaços de correntes de base. Então, eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei com a orientação que passei, fiz 30 grupos de 3 pontos altos. Agora, para completar aqui a parte reta, eu faço ainda 2 correntes. E logo abaixo aqui eu tenho um grupo de 3 pontos altos. Então, eu venho no último ponto alto desse grupo e sobre ele eu faço um ponto alto. E aqui nós completamos, então, a parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. E vamos fazer aqui 5 grupos de 5 pontos altos, todos separados por 2 correntes. Olha, 2 correntes. Venho sobre os 4 pontos altos de base e vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto. Fiz um ponto alto para cada ponto alto, cheguei aqui no último ponto. Então, sempre no último ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ó, fiz um, volto no mesmo ponto, mais um. E completo aqui um grupo com 5 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e venho repetir mais 5 pontos altos no próximo grupo. Um ponto para cada ponto até o penúltimo, chegando no último, 2 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa parte oval. Separa sempre aqui com 2 correntes, vem no próximo grupo e trabalha 5 pontos altos. Eu vou completar o restante da oval com essa orientação e venho. Trabalhei aqui os 5 grupos de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos começar a repetir na segunda metade da volta que fizemos na primeira. Então, olha, depois do último grupo da oval, eu vou fazer aqui 2 correntes e pular esse espaço de correntes, venho no primeiro ponto alto desse próximo grupo de 3 pontos e sobre ele eu faço um ponto alto. 2 correntes e a partir do próximo espaço de correntes, eu vou começar a trabalhar os 30 grupos de 3 pontos altos. Todos eles separados por 2 correntes e trabalhados nos espaços de base. Completou os 30 grupos de 3 pontos altos, então, encerra a parte reta igual eu mostrei desse lado aqui, olha. Faz 2 correntes, trabalha um ponto alto em cima do último ponto desse grupo que tem na base. Depois, mais 2 correntes e começa a trabalhar a parte oval do lado de lá com os grupos de 5 pontos altos, igual eu orientei desse lado aqui. Vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta com a orientação que passei. Na parte oval do lado de cá, fiz os 5 grupos com 5 pontos altos. Depois do último grupo de 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para iniciar. Então, completamos aqui a terceira volta, agora vamos para a quarta. Começo com 2 correntes que vão valer um ponto alto. Venho aqui no espaço das correntes e faço
mais 2 pontos altos para completar aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos. Nós vamos fazer 31 grupos de 3 pontos altos aqui na parte reta e vamos separar todos eles com 2 correntes e todos serão trabalhados aqui nos espaços de correntes de base. Então, vou fazer os meus e venho lá no final da parte reta, trabalhando o grupo de número 31 junto com você. Trabalhei com a orientação que passei, por enquanto fiz aqui 30 grupos com 3 pontos altos. O grupo 31 será trabalhado aqui nesse espaço. Então, separo com as 2 correntes e venho fazer 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro ponto alto faço em cima desse ponto alto. E completo 31 grupos de 3 pontos altos aqui na parte reta. Agora, vamos para a parte oval. Nós vamos fazer grupos de 6 pontos altos aqui nessa volta. Então, vamos separando os grupos com 2 correntes e distribuindo como fizemos na base. Um ponto para cada ponto até o penúltimo e no último ponto sempre nós fazemos 2 pontos altos. Fiz um ponto para cada ponto até o penúltimo. Aqui no último eu fiz 2 pontos altos e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, é só separar aqui com 2 correntes e vir trabalhar mais um grupo de 6 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Chegando lá no último ponto, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto. Bem, então, nós vamos seguir por toda a parte oval com a orientação que eu passei. Depois de trabalhar aqui o último grupo com 6 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes e a partir desse ponto alto aqui, vamos começar a trabalhar com o padrão que fizemos na primeira metade. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto, 2 aqui nas correntes. 2 correntes e sigo fazendo os grupos de 3 pontos altos. E vamos repetindo tudo que fizemos, então, na primeira metade aqui na segunda. Eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 4. Depois de fazer aqui o meu último grupo com 6 pontos altos, fiz 2 correntes e fechei a volta com um ponto baixíssimo, pegando pela segunda corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 5. A volta 5 vai seguir o mesmo padrão que nós já estamos fazendo aqui com o barbante na cor natural. Então, olha, tenho o bloquinho aqui de base, vou iniciar fazendo 4 correntes. E vou seguir trabalhando grupos de 3 pontos altos nos espaços de correntes de base. Então, eu vou seguir aqui fazendo os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes e venho trabalhando a parte oval junto com você. Trabalhei a parte reta com a orientação que passei, fiz 30 blocos de 3 pontos altos. Aqui para completar a parte reta, faço ainda 2 correntes, né? E venho trabalhar aquele ponto alto que fica aqui em cima do último ponto alto desse grupo de 3 pontos, ó. Agora, 2 correntes e vamos para a parte oval. Então, nós vamos fazer 5 grupos com 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos no último ponto. Aqui está o grupo com 7 pontos altos. Agora, só fazer 2 correntes e mais 7 pontos altos. Então, completando aqui a parte oval, a gente repete
na parte reta do outro lado, o mesmo que fizemos aqui, e depois a parte oval do lado de lá, com o padrão que eu acabei de orientar. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 5. Depois do último grupo com 7 pontos altos, fiz 2 correntes, fechei com um baixíssimo, pegando pela segunda corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos para a volta de número 6. A volta 6 segue o mesmo padrão que nós já estamos fazendo aqui nas voltas anteriores. Então, eu vou começar com 2 correntes, que vale o ponto alto, faço mais 2 pontos altos aqui no espaço das correntes, e fico com um grupo de 3 pontos altos, 2 correntes, no próximo espaço 3 pontos altos. Vamos fazer 31 grupos de 3 pontos altos aqui na parte reta, e depois na parte oval nós vamos trabalhar grupos com 8 pontos altos. A distribuição vai seguir a mesma, um ponto para cada ponto até o penúltimo, e no último 2 pontos altos, e vamos ficar com 8 pontos altos. Bem, então, olha, eu vou completar aqui o restante da minha volta com a orientação que passei e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta de número 6. Depois de fazer aqui o último grupo com 8 pontos altos, eu fiz 2 correntes e fechei com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. A volta 7 vai mudar um pouquinho aqui o padrão. Então, olha, eu vou estender um pouquinho essa laçada aqui da minha agulha e voltar com a agulha atrás aqui, ó, nessa última alça de correntes que eu fiz antes de fechar a volta. Vou buscar aqui a linha e vou trabalhar um ponto baixo e 3 correntes. 1, 2, 3. Então, o ponto baixo e a primeira corrente valem um ponto alto e as outras 2 correntes no espaço de separação. Aqui nessa volta, nós vamos trabalhar grupos de 3 pontos altos em todos os espaços de 2 correntes, desde aqui, ó, desse espaço que está logo depois do último grupo de 8 pontos altos, até o espaço que fica logo antes do primeiro grupo de 8 pontos altos do lado de lá. Então, esse grupo aqui, ó, ele vai ficar incompleto. Nós vamos completar quando estivermos encerrando a volta. E nós vamos trabalhar o total de 32 grupos de 3 pontos altos em cada lado da parte reta. Então, faz os 3 pontos altos, 2 correntes, no próximo espaço mais 3 pontos altos. Então, desse lado, inicialmente, nós vamos ficar com 31 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 31 grupos de 3 pontos altos. Olha, o grupo 31, ele foi feito nesse espaço de correntes que fica aqui logo antes do primeiro grupo com 8 pontos altos. E aqui na parte oval, nós vamos trabalhar assim, olha, continuo separando os grupos com 2 correntes. Sobre os 8 pontos altos, vamos fazer 2 grupos de 2 pontos altos, distribuindo assim, ó. Pulo os 2 primeiros pontos, no terceiro, eu trabalho 2 pontos altos nesse ponto. Fiz um, volto no mesmo local, faço mais um. Faço 2 correntes, pulo 2, 1, 2, no terceiro ponto, faço 2 pontos altos. 1 e 2 no mesmo ponto. Então, olha, sobre todos os grupos de 8 pontos altos, nós vamos ficar com 2 grupos de 2 pontos altos, distribuindo assim. Pulo 2, no terceiro, faço os 2 pontos altos, pulo 2, no terceiro ponto, 2 pontos altos, e vai sobrar 2 pontos aqui no final. Em seguida, 2 correntes, e venho trabalhar nesse espaço que fica entre os grupos de 8 pontos altos. Nesse lugar, nós vamos fazer 3 pontos altos.
Então, olha, entre os grupos de 8 pontos altos, vamos fazer sempre 3 pontos altos. E agora, venho repetir aqui sobre esse grupo o mesmo que fiz aqui. Então, são 2 correntes. Pulo 2, no terceiro, 2 pontos altos. Duas correntes, pulo 2, no terceiro, 2 pontos altos. Duas correntes, pulo os últimos 2, venho aqui no espaço entre os grupos de 8 pontos e faço 3 pontos altos. Depois dos 3, 2 correntes e venho repetir os 2 grupos de 2 pontos altos sobre os 8 de base. Bem, então esse aqui é o padrão que vamos trabalhar os 2 lados da parte oval. E aqui, olha, depois que fizer 2 grupos de 2 pontos altos sobre esses 8, faço aqui 2 correntes e a partir desse espaço eu trabalho 32 grupos de 3 pontos altos. E depois repito a parte oval do lado de lá com a orientação que acabei de passar aqui. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho. Completei o restante da volta 7 com a orientação que passei. Quando eu encontrei o último espaço aqui de correntes, onde foi que eu iniciei a volta, então, eu trabalhei apenas 2 pontos altos, porque o terceiro ponto está feito aqui desde o início nesse ponto baixo e nessa corrente. Então, agora eu passo a agulha pelo meio dessa corrente e prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, vou laçar mais uma vez, vou cortar esse fio. E agora, eu vou trabalhar uma volta com o barbante nessa mescla verde militar. E esse fio aqui eu posso amarrar em qualquer espacinho de 2 correntes que eu tenho de base. Então, aqui não é muito necessário escolher um local. Qualquer espaço de 2 correntes, a gente prende o fio. Depois de amarrar o barbante, então, nós vamos buscar a linha para frente, vamos subir 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 3 primeiras valem um ponto alto e as últimas 3 correntes, um espaço de separação. Volto no mesmo local, faço um ponto alto. Então, olha, essa volta inteirinha será feita com pontos V's, trabalhados com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto em cada espaço de 2 correntes que nós temos de base. Então, em todos os espacinhos de 2 correntes, nós vamos fazer um ponto V. Completou o V, é só laçar, vir no espaço logo à frente e repetir um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Completou no espaço logo à frente, repete um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Bem, então, olha, vamos com essa orientação por toda a nossa volta. Eu vou completar a minha e vem. Completei o restante da volta com a orientação que passei. Depois de fazer o último ponto V, eu venho fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar. Passa a agulha aqui no meio, prende um baixíssimo. Vou laçar mais uma vez, estender a laçada e cortar o fio. Agora, eu vou trabalhar a próxima volta com essa cor, que é um laranja. Essa volta também, eu posso prender o fio em qualquer um dos espaços de
3 correntes que eu tenho dos pontos V's. Então, qualquer um a gente amarra o fio. Bem, depois de prender o fio, nós vamos buscar a linha para frente, vamos subir 2 correntes que vão valer um ponto alto aberto aqui nesse caso. E eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos fechados juntos. Então, ó, fiz as 2 correntes, agora laço, venho aqui na alça de 3 correntes, busco uma linha e aqui tiro só 2 fios, deixo o ponto alto aberto, laço, volto no mesmo local, começo mais um ponto alto, tiro só as 2 primeiras linhas, deixo o ponto alto aberto, de novo, tiro só 2 fios e mais uma vez. Tiro apenas 2 fios. Então, olha, aqui eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos abertos na agulha. Agora, eu laço e fecho tudo junto. Depois, faço mais uma laçada aqui para fechar bem aqui em cima. Fez os 5 pontos altos fechados juntos, agora a gente trabalha 1, 2, 3 correntes. Venho no próximo ponto V e nessa alça de 3 correntes, repito os 5 pontos altos fechados juntos. Então, começo o ponto alto, tiro só 2 linhas, laço, começo mais um ponto alto, tiro 2 linhas, laço, mais um ponto alto, tiro 2 linhas, laço, mais um, tiro 2 linhas, laço e o 5º ponto alto, tiro só 2 linhas aqui. Então, olha, de novo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos abertos. Agora, laço e fecho tudo de uma única vez. Faço mais uma laçada e prendo aqui em cima. Então, olha, esse é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Fechou 5 pontos altos juntos, trabalha 3 correntes. 1, 2, 3. Vem no próximo ponto V e trabalha 5 pontos altos fechados juntos. Aqui, olha, estou novamente com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos abertos. Agora, laço e fecho tudo de uma única vez. Laço mais uma vez para prender aqui em cima. 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto V, repito os 5 pontos altos fechados juntos. Bem, então, olha, em todos os pontos V's de base, nós vamos trabalhar 5 pontos altos fechados juntos, separados sempre aqui por 3 correntes. Eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Completei a volta com a orientação que passei. Depois de trabalhar o último grupo de 5 pontos altos fechados juntos, fiz 3 correntes e agora eu vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando no local onde eu fechei os 5 primeiros pontos altos juntos. Então, olha, essa laçadinha aqui bem em cima do grupo. Então, passo aqui a agulha e prendo um ponto baixíssimo. Vou laçar mais uma vez e cortar o fio. Bem, e agora eu volto a trabalhar com o barbante marrom que eu iniciei aqui. Então, olha, esse fio eu vou amarrar no seguinte local. Bem nessa alça aqui, olha, que está na divisa aqui entre a parte oval e a parte reta. Então, olha, terminando aqui a parte oval, logo em seguida eu tenho esses espacinhos aqui de 2 correntes que separam a parte reta. Então, olha, seguindo aqui nessa direção, eu prendo o fio nessa alça. Busco a linha para frente, subo 2 correntes que vão valer um ponto alto e faço mais 3 pontos altos no mesmo local. Contando com as 2 correntes, eu trabalhei um grupo de 4 pontos altos. Nós vamos seguir aqui fazendo
4 pontos altos em cada um desses espaços de 3 correntes. Então, olha, fiz mais 4 pontos altos, depois dos 4 é só laçar, vir na próxima alça e trabalhar mais 4 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão de fazer 4 pontos altos em cada um dos espaços de correntes até trabalhar 32 espaços. Nós vamos chegar lá no início da parte oval, bem na direção dessas correntes que nós temos que separam a parte reta da próxima parte oval. Então, olha, eu vou trabalhar aqui nos 32 espaços, fazendo 4 pontos altos em cada um deles e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei. Esse daqui é o espaço de número 32 desde o início da volta. Em todos eles, eu fiz 4 pontos altos. E olha, aquilo que eu falei para vocês, o espaço de número 32, que é esse aqui, ele está bem na direção daquelas correntes que separam a parte reta da parte oval. Aqui na parte oval, por 14 espaços, nós vamos trabalhar 5 pontos altos em cada um desses espaços. Então, olha, começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 pontos altos em cada um desses espaços. E, além de trabalhar 5 pontos altos em cada um dos espaços, nós vamos fazer ainda mais 2 aumentos, que serão trabalhados aqui, olha, sobre o grupinho de 5 pontos altos fechados juntos. Então, vou fazer esses 2 aumentos nos seguintes locais, olha, eu vou começar a trabalhar 5 pontos altos nessa alça. Aí, faço mais 5 na alça logo à frente e no próximo grupo eu faço um ponto alto bem no local onde a gente fechou os 5 pontos altos juntos. Então, esse aqui é o primeiro aumento. Depois, quando eu estiver encerrando aqui a parte oval, que faltar só 2 espacinhos para eu trabalhar 5 pontos altos em cada um, eu também faço um aumento aqui, olha, no local onde eu fechei esses 5 pontos altos juntos, que estão logo antes aqui desses últimos 2 espaços que eu vou trabalhar 5 pontos altos. Bem, então, olha, venho aqui no espacinho e faço 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro, 5. Fez os 5, laça, vem no espaço logo à frente, mais 5 pontos altos. Então, olha, fiz 2 grupos de 5 pontos altos e agora faço aquele aumento aqui sobre o grupo de 5 pontos altos fechados juntos. Aqui eu trabalho um ponto alto. Depois venho no espaço logo à frente, continuo fazendo 5 pontos altos em cada um dos espaços. Então, olha, eu vou seguir com essa orientação agora de fazer 5 pontos altos em cada espaço, até eu encontrar esse grupo de 5 pontos altos fechados juntos, que está aqui logo antes dos últimos 2 espaços que eu vou fazer com 5 pontos altos em cada um deles. Então, olha, esse espaço aqui é o espaço de número 14, a partir do momento que a gente começou a trabalhar 5 pontos altos do lado de lá. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho para a gente continuar. Trabalhei a parte oval com a orientação que passei. Esse aqui, olha, foi o primeiro espaço que eu fiz com 5 pontos altos. E a partir dele, então, eu trabalhei 14 espaços, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14 espaços, fazendo 5 pontos altos em cada um dos espaços. E além disso, então, eu fiz aqueles 2 aumentos, olha, trabalhei um ponto alto aqui em cima desse grupo de 5 pontos altos fechados juntos, e aqui no início da parte oval também, olha, em cima desse grupo, eu fiz um ponto alto. Bem, e a partir desse espaço que eu tenho aqui logo à frente, que olha, esse espaço está aqui bem na direção dessas correntes que separam a parte oval da parte reta. Então, a partir desse espaço, nós vamos começar a fazer 4 pontos altos em cada espacinho, até trabalhar 32 espaços, igual nós fizemos do outro lado da parte reta. E depois do espaço 32 aqui, com 4 pontos altos em cada um, nós vamos trabalhar a parte oval, então, com a orientação que eu acabei de mostrar desse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei a segunda metade da volta com a orientação que passei, fiz 32 espaços aqui com 4 pontos altos na parte reta e depois eu completei a volta fazendo 14 espaços com 5 pontos altos em cada espaço. E trabalhei também aqueles 2 aumentos fazendo um ponto alto em cima do grupo de 5 pontos altos fechados juntos. Então, olha, um aqui e o outro aqui, 2 espaços antes de completar a volta. E distribuindo como eu orientei, eu fiquei com um total de 400 pontos altos nessa volta. Depois de trabalhar aqui 5 pontos altos no último espaço, então, eu vou fechar com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para iniciar. Então, como eu já falei, né, só reforçando, eu fiquei com 400 pontos altos nessa volta. Agora, nós vamos começar a próxima volta subindo aqui 2 correntes que valem um ponto alto. E vamos trabalhar um grupo com 6 pontos altos, fazendo um ponto em cada de base. Então, ó, fiz um aqui, agora venho para o ponto alto logo à frente. E trabalho mais um e sigo, né, fazendo um ponto para cada ponto até 6 pontos altos. Trabalhei um ponto alto em cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nessa volta, nós vamos fazer grupos de 6 pontos altos, separados por 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui na parte reta, nós vamos pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, nós trabalhamos mais um grupo com 6 pontos altos. Então, aqui de novo, fiz 6 pontos altos, agora são 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3, a partir do 4º ponto, trabalho mais 6 pontos altos. Bem, então, olha, nessa volta, nos 2 lados da parte reta, nós vamos ficar com o total de 16 espaços pulando 3 pontos de base. E nas partes ovais, nós vamos trabalhar pulando apenas 2 pontos e vamos ficar com 7 espaços pulando 2 em cada lado da parte oval e 16 espaços pulando 3 pontos em cada lado da parte reta. Nesse primeiro lado, inicialmente, nós vamos fazer 15 espaços pulando 3, porque o espaço de número 16 vai ser feito aqui, olha, quando a gente estiver encerrando a volta. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 15 espaços pulando 3 e venho para a gente continuar.
Vim trabalhando como orientei e fiz aqui o total de 15 espaços pulando 3 pontos de base. Então, esse aqui é o espaço de número 15. Depois dele, eu trabalhei um grupo com 6 pontos altos. Estou aqui na parte oval. Então, na parte oval, nós vamos continuar trabalhando os grupos com 6 pontos altos. E vamos seguir separando aqui com 3 correntes. Só que vamos pular apenas 2 pontos, né? 1, 2. A partir do terceiro ponto, nós vamos trabalhar mais 6 pontos altos. Fez os 6 pontos altos, faz 3 correntes, pula 1, 2, a partir do terceiro ponto, mais 6 pontos altos. Então, nós vamos com essa orientação até trabalhar o total de 7 espacinhos, pulando apenas 2 pontos de base. Eu vou fazer aqui os meus e venho conferindo junto com você. Trabalhei como orientei. Esse aqui, olha, foi o último espaço que eu fiz, pulando 3 pontos, 1, 2, 3. A partir do espaço aqui logo à frente, eu comecei a pular apenas 2 pontos de base. E fiz o total de 7 espaços, pulando apenas 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços, pulando só 2 pontos de base. Depois do espacinho aqui, número 7, pulando apenas 2, eu trabalhei mais 6 pontos altos. E a partir daqui, nós vamos começar a fazer as 3 correntes e pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, 6 pontos altos. E contando a partir desse primeiro espaço aqui que eu pulei 3 desse lado, eu vou fazer o total de 16 espacinhos pulando 3. Depois que eu completar os 16 espaços pulando 3 pontos, eu começo a trabalhar a parte oval do lado de lá, fazendo 7 espaços pulando apenas 2, igual eu acabei de orientar desse lado aqui da parte oval. E depois que a gente trabalhar os 7 espaços pulando apenas 2 no outro lado da oval, vai restar apenas um espacinho de 3 pontos altos para a gente completar a volta do lado de lá. Então, olha, eu vou completar o restante da minha volta e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta como orientei. No segundo lado da parte reta, eu fiz 16 espaços, pulando 3 pontos de base. E depois, trabalhei 7 espaços, pulando apenas 2. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois do sétimo espaço, pulando 2 pontos de base desse lado da oval, fiz um grupo com 6 pontos altos. Depois, trabalhei aqui 3 correntes e restou de base apenas 3 pontos que eu vou pular, 1, 2, 3, e venho fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que fiz para iniciar. Vou laçar mais uma vez e cortar esse fio. E agora, eu volto a trabalhar com o fio na mesma cor que eu fiz aqui, os grupos de 5 pontos altos fechados juntos. E a partir daqui, a gente não precisa escolher um lugar para prender o fio, pode ser em qualquer um dos espaços de 3 correntes que nós temos de base. Busca a linha para frente, sobe 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes valem um ponto alto e nós vamos trabalhar aqui o total de 7 pontos altos. Então, depois das 3 correntes, eu faço ainda mais 6 pontos altos. Então, olha, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em todos os espaços de 3 correntes que nós temos na volta, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. E separando um grupo de 7 pontos do outro, nós sempre vamos fazer
uma, duas, três, quatro correntes. Fez as 4 correntes, é só vir no próximo espaço de 3 correntes e trabalhar 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos altos. Uma, duas, três, 4 correntes. No próximo espaço de 3 correntes, faz mais 7 pontos altos. Então, olha, esse é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Não tem mudança nenhuma aqui na parte oval, continua igualzinho eu acabei de orientar aqui. Sempre 7 pontos altos, 4 correntes. No próximo espaço, mais 7 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da volta seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta com a orientação que passei. Depois de fazer o meu último grupo com 7 pontos altos, trabalhei as 4 correntes e fechei a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar. Em seguida, eu cortei o fio. Agora, eu volto a trabalhar com o fio na mesma cor que fiz essas duas voltas aqui, a fechada de pontos altos e essa com os grupos de 6 pontos altos. Nessa volta, eu também não preciso escolher um local específico para amarrar o fio. Então, em qualquer um dos grupos de 7 pontos altos, eu prendo a linha no primeiro ponto alto do grupo. E nessa volta, eu vou trabalhar o total de 8 pontos altos em cima de cada um dos grupos de 7 pontos que eu tenho de base. Eu vou distribuir assim, ó, prendi o fio, puxo a linha aqui para frente, subo 3 correntes que valem o primeiro ponto alto. E inicialmente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, olha, fiz um aqui nas correntes, agora faço mais um em cada um dos 2 pontos que eu tenho à frente. Então, olha, trabalhei 3 pontos altos, cheguei no 4º ponto do grupo na base. Então, todas as vezes que eu chegar aqui no 4º ponto, eu vou fazer um aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, fiz um, volto no mesmo ponto, faço mais um. Depois, completo aqui o grupo, trabalhando ainda 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, olha, distribuindo assim, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, todos os grupos serão distribuídos como mostrei aqui. Completou os 8 pontos, nós vamos laçar. E agora, vamos trabalhar 4 pontos altos fechados juntos sobre esses 6 pontos de base. Nós sempre vamos deixar essas 4 correntes para trás, então, vem aqui, pega no grupo de 6 pontos altos, que automaticamente as 4 correntes ficam ali atrás. E aqui eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Então, vem aqui no segundo ponto, começo um ponto alto, vou tirar só esses 2 primeiros fios, vou laçar de novo. No ponto à frente, começo mais um, tiro só 2 fios, laço. No ponto à frente, começo mais um ponto alto, tiro 2 fios, laço. No ponto à frente, começo mais um ponto alto, tiro 2 fios. Então, aqui, olha, estou com 4 pontos altos abertos na agulha. Agora, eu laço e fecho tudo de uma vez. Fechou, laça mais uma vez e prende aqui em cima. Então, olha, sobre todos os grupos de 6 pontos altos, nós vamos trabalhar 4 pontos altos fechados juntos, começando aqui pelo segundo. Então, vai ficar vazio o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Fechou os 4 pontos altos juntos, é só laçar e vir no próximo grupo aqui de 7 pontos altos. E a partir do primeiro ponto, nós começamos a fazer 8 pontos altos. Inicialmente, eu trabalho 3 pontos altos, um em cada de base.
Depois dos 3, eu venho no ponto à frente, que é o quarto ponto aqui do grupo de base, e nele eu faço 2 pontos altos. Volto no mesmo ponto, 2. Em seguida, 1, 2, 3 pontos altos, um em cada de base. Então, aqui, olha, novamente eu fiz os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vou trabalhar os 4 pontos altos fechados juntos sobre o grupo de 6 pontos de base. Deixa sempre essas 4 correntes para trás, vem aqui no 6, pula o primeiro e a partir do segundo começa os 4 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, ó, de novo, eu estou com 4 pontos altos abertos na minha agulha. Agora, eu laço e fecho tudo de uma vez. Laça mais uma vez para prender aqui em cima. Fechou os 4 juntos, é só vir no próximo grupo de 7 pontos altos e trabalhar 8 pontos altos, distribuindo como eu já orientei. Eu trabalhei aqui novamente 8 pontos altos, então, o padrão dessa volta é só isso daqui. Completou os 8, agora aqui sobre os 6, nós vamos fechar os 4 pontos altos juntos. Fechou os 4 pontos altos juntos, só laçar e vir trabalhar 8 sobre os 7 de base. Bem, então esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta, não tem nenhuma variação na parte oval, continua tudo igual aqui nós estamos fazendo na parte reta. Então, eu vou completar a volta com essa orientação e venho. Completei a volta e fechei com um baixíssimo, cortei o fio e completamos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que estão aparecendo na tela que você vai direto para a videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais um passo a passo.